Bom dia, irmãos e irmãs em Cristo, que a graça e a paz de Deus estejam conosco hoje e sempre. Que possamos permanecer firmes na fé, edificando uns aos outros e vivendo em amor, porque onde há união em Cristo, há manifestação do seu reino. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje continuaremos a nossa reflexão e meditação do livro de Gênesis, episódio 5. Noé. Viu o Senhor que era grande a maldade do homem na terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seus corações era má e continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. E disse o Senhor: destruirei toda a face da terra, o homem que criei, tanto o homem como o animal, os répteis e as aves do céu, porque me arrependo de os haver feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Estas são as gerações de Noé. Era homem justo e perfeito em suas gerações e andava com Deus. Gerou Noé 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra, porém, estava corrompida diante de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é chegado perante mim, porque a terra está cheia da violência dos homens. Eis que os destruirei juntamente com a terra. Faze para ti uma arca de madeira de gofer. Fará compartimentos na arca e as revestirá de betume por dentro e por fora. Desta maneira a farás. O comprimento da arca será de 300 côncavos, a sua largura de 50 e a sua altura de 30. Farás na arca uma janela, e lhes dará um côvado de altura, e a porta da arca porás no seu lado. Fá-la-ás com andares, abaixo, segundo e terceiro, porque eis que eu trago o dilúvio sobre a terra, para destruir debaixo do céu toda a carne em que há espírito de vida. Tudo que há na terra expirará. Mas contigo estabelecerei o meu pacto. Entrarás na arca, tu e contigo teus filhos, tua mulher e as mulheres de teus filhos. De tudo que vive de toda a carne, de 2 de cada espécie, farás entrar na arca, para os conservares vivos contigo. Macho e fêmea serão. Das aves segundo as suas espécies, do gado segundo as suas espécies, de todo o réptil da terra segundo as suas espécies, 2 de cada espécie virão a ti. Para os conservares com vida. Leva contigo de tudo o que se come, e ajunta-o para ti, e te será para alimento a ti e a eles. Assim fez Noé, segundo tudo que Deus lhe mandou, assim o fez. Em nome de Jesus, amém. Nossa reflexão de Gênesis 6. Gênesis fala da corrupção do gênero humano. Um estudo bíblico de Gênesis revela a escalada do pecado na humanidade.
Após a queda de Adão, o homem se tornou totalmente depravado. Esse capítulo também registra o anúncio do dilúvio sobre a terra. A humanidade se afunda no pecado. Gênesis capítulo 6, versículos de 1 a 4. Os 4 primeiros versículos de Gênesis 6 mostram a degradação da humanidade por completo. Ao mesmo tempo em que a humanidade crescia, o pecado também se multiplicava. Esses versículos também são considerados por muitos como os mais difíceis de interpretar em todo o livro de Gênesis. Isso porque eles fazem referência à união entre os filhos de Deus e as filhas dos homens, e falam também de gigantes e valentes que habitavam a terra. Sobre isso, existem basicamente 3 possibilidades de interpretação. A interpretação cristã tradicional identifica os filhos de Deus como sendo os descendentes da linhagem piedosa de Sete. Esses homens acabaram se misturando com os descendentes da linhagem de Caim. As antigas interpretações judaicas identificam os filhos de Deus como sendo anjos. Nesse caso, então, alguns anjos, supostamente, tiveram relações com mulheres, fazendo aumentar ainda mais o pecado. Há também uma interpretação que surgiu por volta do século II depois de Cristo, que diz que identifica os filhos de Deus como sendo homens poderosos que ajuntavam para si verdadeiros harém e propagavam assim a imortalidade sobre a terra. Na verdade, as 3 interpretações são possíveis linguisticamente. Contudo, todas elas possuem algumas dificuldades, mas sem dúvida a mais complicada delas é aquela que associa os filhos de Deus aos anjos. Isso porque ela contradiz a declaração de Jesus de que os anjos não se casam, em Marcos capítulo 12, versículo 25. Além disso, se os anjos participaram dos acontecimentos narrados em Gênesis 6, essa interpretação não consegue explicar por que o castigo divino recai sobre a humanidade. A obediência e a confiança de Noé. Noé fez tudo conforme Deus mandou e foi um pregador. Segundo Pedro, capítulo 2, versículo 5. Mas apesar de tudo, ele e sua família acreditou em Deus. Nunca tinha chovido e ninguém confiou na palavra de Noé. Nos anos em que ele construía a arca, as pessoas não se arrependeram de seus pecados e por isso não entraram na arca. Irmãos e irmãs em Cristo, agradeço a todos por me acompanharem até aqui. Continuaremos no próximo vídeo sobre a história de Noé. Também refletimos sobre a importância da oração e da comunhão com Deus. Através da oração, estabelecemos uma conexão íntima com nosso Pai Celestial, compartilhando nossos anseios, agradecimentos e súplicas. A comunhão com Deus nos fortalece espiritualmente, nos dá discernimento e nos capacita a enfrentar os desafios da vida com fé e confiança. Assim, até o próximo vídeo. Amém.